E para fechar o estudo do artigo 5º da Constituição Federal, depois de estudar aqui boa parte dos seus incisos, aqueles seguramente mais importantes em direito constitucional, partimos para os 4 parágrafos. São apenas 4. Com esses 4 parágrafos, a gente encerra a nossa abordagem sobre o artigo 5º da Constituição. O parágrafo 1º, ele vai dizer que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Bom, isso significa dizer que a aplicação ela é direta, que essas normas são dotadas de alto grau de juridicidade. Elas são plenamente exigíveis. Afinal de contas, o legislador constituinte originário, ele colocou a dignidade da pessoa humana como o vértice do nosso ordenamento jurídico, como princípio, nas palavras de Uadil Lamego Bullos, princípio carro-chefe dos direitos e garantias fundamentais, como assim ele diz na sua obra Constituição Federal anotada. Portanto, essas normas, elas precisam sim ter essa força cogente para que sejam plenamente exigíveis. Afinal de contas, não adianta nada essas normas estarem previstas no plano teórico se elas não tiverem concretude. É preciso que elas sejam aplicadas na prática. E aí, atento a isso, o legislador constituinte originário disse que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, é dizer, têm aplicação direta. Bom, a gente sabe que isso não resolve o problema. É fato que nós temos muitos direitos previstos, mas que a realidade prática é diferente. Inclusive, aquela classificação do professor José Afonso da Silva, ela coloca as normas programáticas como uma espécie de norma de eficácia limitada. Só que se você parar para pensar, a norma de eficácia limitada é aquela cuja aplicação é indireta, não é direta. Ela é imediata. Só que dentro de normas programáticas, você tem normas definidoras de políticas públicas que, por sua vez, são consagradoras de direitos fundamentais. Então você percebe que não se harmoniza essa ideia. Tanto que o Virgílio Afonso da Silva, filho do professor José Afonso, ele é um crítico, do ponto de vista teórico, desta organização, desse esquema classificatório, justamente por conta desse ponto. Para a sua prova, o que você leva em relação à Constituição Federal? Que sim, que direitos e garantias fundamentais eles têm aplicação direta, eles têm aplicação imediata. Bacana? Parágrafo 2º, ele vai dizer que os direitos e garantias fundamentais previstos nesta Constituição, aqueles que lá estão expressos, não excluem outros decorrentes do regime de princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E aqui nós temos a chamada cláusula de abertura material, ou cláusula de inesgotabilidade dos direitos fundamentais, ou ainda aquele dispositivo que reconhece a chamada atipicidade dos direitos fundamentais. Veja, não é atipicidade, é a atipicidade, um rol atípico dos direitos fundamentais, no sentido de não serem exaustivos, exaurientes, taxativos, números clausos. Não, são números apertos, porque o rol é meramente exemplificativo, e nós não só podemos, como de fato temos outros direitos fundamentais, não só fora do artigo 5º, mas fora do título 2, mas fora inclusive da própria Constituição. Por quê? Veja, o nome é cláusula de abertura material, porque existe esta porta aberta para receber os influxos dos bons ventos que sobram outros direitos fundamentais, do ponto de vista material. É dizer, que muito embora não tenham aderido formalmente ao texto, são considerados fundamentais pela sua substância, pela sua estrutura, pelo substrato material que eles revelam, que eles apresentam. Tanto é verdade que a professora Flávia Piovesan, uma das vozes mais autorizadas em direitos humanos no Brasil, ela defende a ideia de que os tratados internacionais, mesmo aqueles incorporados ao ordenamento jurídico antes da emenda 45 de 2004, que veio inserir o parágrafo 3º, que é o próximo que iremos analisar, eles já têm status de emenda, porque muito embora não tenham status formal, materialmente, inclusive por conta do parágrafo 2º, eles já mereciam esse reconhecimento de nível constitucional. Embora não seja esta a posição adotada pelo Supremo, você naturalmente deve, sobretudo numa discursiva, demonstrar esse conhecimento, ou até no oral. Bacana? O parágrafo 3º, este que eu mencionei, ele veio com a reforma no Judiciário, emenda 45 de 8 de dezembro de 2004, e ele vai dizer que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, cuidado, não são todos, e que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí, de maneira muito objetiva, se o tratado versa sobre direito humano hoje no Brasil, ele só pode ter 2 posições. Ou ele vai ter a posição, o status de emenda constitucional, se ele passar por esse procedimento das emendas, procedimento típico de aprovação de uma emenda constitucional.
Professor, quais documentos internacionais já possuem esse status porque venceram esse procedimento? Você tem a Convenção de Nova York das Pessoas com Deficiência, o seu protocolo facultativo, porque houve ali a adesão posterior a esse protocolo facultativo, naturalmente, então é preciso registrar a Convenção de Nova York com o seu protocolo facultativo. Você tem o Tratado de Marrakech, que traz ali um direito às pessoas com deficiência visual, ou com cegueira, ou com qualquer outro tipo de incapacidade que impossibilite ela o acesso aos livros pelos meios convencionais, até de sustentar um livro e proceder a uma leitura normal com um balançar de olhos. O Tratado de Marrakech, ele tutela o acesso dessas pessoas às obras publicadas. Então esse tratado também tem status de emenda constitucional. E mais recentemente, nós tivemos a Convenção Interamericana contra o Racismo e todas as outras, preconceito e todas as outras formas de discriminação. Então esta foi a última, cujo decreto de incorporação aqui no sistema interno ele foi de 2022, até porque a gente sabe que precisa ter negociação, precisa ter assinatura, precisa ter a aprovação do Congresso. Quando ele é aprovado no Congresso, ele vai para ratificação e depósito, e aí a partir da ratificação e do depósito ele passa a valer no plano internacional, mas para valer no plano interno precisa do decreto presidencial, um decreto executivo. Pelo menos assim o STF entende. Para a doutrina humanista, por todos, professora Flávia Pelvezan novamente, não precisaria desse decreto executivo para valer internamente, com a ratificação e depósito, assim como vale no plano internacional, já deveria valer no plano interno, mas não é o que vale para a sua prova. Do ponto de vista da jurisprudência do STF, ele entende que é necessário um decreto executivo, e foi em 2022 que foi elaborado esse decreto executivo de incorporação com status de emenda da Convenção Interamericana contra o Racismo, Preconceito e Formas Correlatas de Discriminação. E por fim, o Brasil, o parágrafo 4º, vai dizer que o Brasil se submete à jurisdição do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Quem criou o TPI foi o Estatuto de Roma, o Brasil é signatário, mas você precisa lembrar que se as demais cortes de justiça de âmbito internacional, elas julgam estados soberanos, a exemplo no sistema universal onusiano, a Corte Internacional de Justiça, a exemplo no sistema regional interamericano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas julgam estados soberanos, países, o TPI ele julga pessoas. Pessoas que são responsáveis por grave violação de direitos humanos, sobretudo aquelas que estão à frente da condução política de determinados estados. Sobretudo essas pessoas, mas não apenas. Bacana? Então com isso a gente fecha aqui os 4 parágrafos do artigo 5º e com isso a gente fecha o próprio estudo do artigo 5º. Bons estudos e até a próxima dica. Um grande abraço.